Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 10. O tema dessa palavra, meus irmãos, é dando desculpas. Eu titulei essa palavra, depois eu explico para vocês. Chama-se dando desculpas, né? Então aqui em Êxodo 3, foi quando Deus encontrou com Moisés, né? Vamos ver aqui. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos do Egito e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Só até aqui tá bom. Bom, quem teve aquele privilégio de assistir aquele Moisés, esses 10 mandamentos que acabou esses dias atrás aí? Quem assistiu, acompanhou, né? E assistiu o filme também? Quem? Vamos ver aqui, todo mundo já. Pouca gente, convém assistir o filme, hein? O filme é muito bom. Então aqui nós acabamos de ler, foi o encontro de Deus com Moisés. Deus viu o clamor do teu povo que estava sendo massacrado, sendo oprimido, e veio através de um fogo numa árvore para falar com Moisés. Moisés achou aquilo estranho e queria aproximar, como nós lemos. Mas, resumindo a história, Deus queria algo muito grande que Moisés fizesse. Deus quer fazer algo na vida de vocês aqui muito grande, amém? Então, quando Deus se posicionou na presença de Moisés, depois nós vamos entrar em alguns tópicos, mas primeira coisa que aconteceu com Moisés foi começar a arrumar desculpas. E isso não é diferente. Por isso que eu titulei essa palavra como dando desculpas. Isso está dentro de nós, parece que está enraizado dentro de nós. Nós desde criança nós escondemos e tentamos ocultar as nossas falhas, as nossas debilidades, dando desculpas, às vezes até esfarrapadas. Por que eu fiz essa palavra? Um dia lá em casa eu cheguei e falei com a minha enteada, que é minha filha, eu chamo enteada porque é minha filha. Eu falei com ela, aqui posso falar que ela não está aqui, né? Camila, por que você deixou a luz acesa do banheiro? Mas é porque não sei o que. Camila, você deixou a toalha molhada em cima da cama, o que foi? É por causa disso. Camila, você deixou a geladeira aberta. E eu falei, gente, e a minha filha pequena também, eu comecei a falar com ela, e ela tudo desculpando. Eu falei, meu Deus do céu, tudo tem uma desculpa na ponta da língua, sim ou não? Nós temos esse, não é? Nós que temos filhos, e nós também adultos temos essa mania, digamos assim, de desculpar, querer dar desculpa, né?
Então, nós precisamos aprender com alguns personagens bíblicos, para que nós possamos mudar esse comportamento de nós darmos desculpa, porque nós temos uma facilidade muito grande. Se você chegar aqui no irmão amanhã e falar assim: você não foi no redil? Ele está na ponta da língua, ele deve estar pensando na hora dessa. Se o meu líder perguntar para mim o que foi, amanhã eu já falo na hora para ele. Eu rumo a doença, eu rumo a alguma coisa, né? Eu que mexo com muitos funcionários, já tinha funcionários que já matou metade da família dele, tanto uma desculpa de falta de serviço, sabe? Então nós temos essa tendência, né? E na Bíblia, desde já no início, já nos mostra a primeira desculpa do homem. Vocês lembram qual foi? Né? Está em Gênesis 3, onde Adão e Eva, né? Eva caiu em pecado, né? Deus falou para ela não comer o fruto proibido, e ela comeu o fruto proibido. E Deus costumava visitar o jardim do Éden, e assim que ele chegou no jardim do Éden, ele viu, a Bíblia diz que Adão sentiu a presença de Deus e se escondeu, porque ele já estava nu, ele já tinha comido também do fruto proibido. E Deus perguntou para ele: Adão, você comeu do fruto proibido? O que é que respondeu, vocês lembram? Ah, Senhor, a mulher que tu me deste fez eu comer do fruto e eu comi. Cara de pau esse Adão, né? A hora que Deus falou para ele, já estava preparando a desculpa. Eu fico imaginando Deus chegando no jardim do Éden, e ai meu Deus do céu, e ele o pecado já estava com ele, né? Porque ele já tinha comido, ele já tinha sentido a presença de estar nu, porque naquele tempo, naquela época, ele vivia nu, mas assim que ele comeu, ele sentiu, através do pecado, que ele tinha que tampar, né? E aí ele já estava, a mulher já arrumou a desculpa. A mulher que tu me destes fez eu comer e eu comi. Sem vergonha, né? Então, essa palavra desculpas, ela vem já de muito e muito tempo, né? Quando somos confrontados, a primeira nossa reação é arrumar desculpa. Mas por quê? Se não fosse. Mas é ou não é? Então, desculpas, meus irmãos, desculpa é uma coisa que nós temos que mudar essa história. Muitos ainda, eu vou ainda chegar aqui, muitos estão aptos a assumir uma liderança, mas ainda está arrumando desculpas. Muitos estão aí preparados, fez curso de líderes, estão aí, né, Davi? Muitos, eu fico imaginando, desde aquela época, muitos anos atrás, eu fico vendo gente, muitos estão acomodados, e você pressiona, confronta, meu irmão, não, mas é porque eu estou muito decepcionado, é porque meu trabalho, oh meu Deus, né? Como pode? Outro exemplo na Bíblia, em Gênesis 4:9, meus irmãos, já fala de Caim e Abel, né? Caim matou Abel, porque Deus gostou da oferta de Abel, e não gostou da oferta de Caim. Caim achou por bem chamar o irmão dele para dar uma volta. Vamos dar uma volta, meu irmão, e matou o irmão dele. Assim que ele matou o irmão dele, Deus chegou nele e falou assim para ele: Caim, onde está seu irmão Abel? Vocês lembram o que acontece na Bíblia? Por acaso eu sou tutor do meu irmão? Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Olha, você vê, uma desculpa já estava preparada, né? E aí Deus fala para ele: olha, o sangue do teu irmão já está me cobrando. E proferiu uma maldição muito grande na vida de Caim, né? Então, meus irmãos, o procedimento ou atitudes
de desculpa está enraizado dentro de cada um de nós, a ponto de negarmos até quem nós somos. Como? Qual um exemplo da Bíblia que é ponto até de negar quem nós somos em Cristo? Se eu falar para você assim, você crê em Deus, você ama Jesus, todos, amém? Amém. Vocês negariam Jesus? Não, né? Mas tem um personagem na Bíblia que arrumou uma desculpa, né? Vocês sabem quem que foi? Pedro, né? Pedro, estou pronto para ir com o Senhor até para a morte. Assim que Jesus foi preso, que prendeu o Jesus, que começou a açoitar ele escondidinho, entrou no meio do povo. Quando uma mulher viu, falou: ai, parece que você é um deles. Você está ficando louca? Não sei o que você está falando. Pedro falou a mesma coisa. Não sei, mulher, o que você está falando. Passou um pouquinho, chegou outro, falou assim: parece que você é um deles. Você está ficando louco? Isso fala em Mateus 26, né? Não conheço este homem, Pedro falou. Outra desculpa. E por fim, chegou e falou assim: é você um deles mesmo. Sabe o que Pedro fez? Segundo a Bíblia fala, que Pedro começou a amaldiçoar e jurar, meus irmãos, que não conhecia Jesus. Que coisa tremenda, mano. Que coisa esquisita isso. Como que um homem de Deus, que fala que está apto a ir para até a morte, começa a arrumar desculpas que não conhece este homem? Nós precisamos, irmãos, de abrir nossos olhos espirituais. Quantos estão dando desculpas esfarrapadas nesses últimos dias? Quantos estão arrumando desculpas para não ir no trabalho? Quantos estão arrumando desculpa por chegar atrasado? Quantos estão arrumando desculpa para o seu cônjuge ou para a sua cônjuge? Quantos estão arrumando desculpas para Deus, que é o pior? Pior, porque a Bíblia diz que de Deus nós não se zomba, né? Eu gosto muito de percorrer a Bíblia dando exemplos, meus irmãos. Outro exemplo, eu estou na introdução. Outro exemplo que eu vi na Bíblia de desculpas é de Eliseu e Geazi. Eliseu tinha feito uma cura em Naamã, e logo Naamã falou para ele: se eu quer alguma coisa, eu trouxe para você vestes festivais, trouxe muita prata. Eliseu: não quero nada não, e foi embora. A Bíblia diz que o seu discípulo Geazi pensou: mas meu líder está doido. Como que o homem oferece prata, oferece tudo para ele e ele não quer? Eu vou atrás desse homem e vou pegar isso para mim. E a Bíblia diz que Geazi vai atrás desse homem, e o homem, com a sua caravana, parou. O que foi? Não, é porque chegou alguns discípulos lá, e eu vim aqui para o senhor arrumar 30 vestes festivais, e uns 30 quilos de prata, de ouro. Naamã tinha sido curado da lepra, falou: não, leva 30 não, leva 60, leva 70, vai, toma aqui. E Geazi pegou aqueles trem tudinho e levou. Quando chegou perto do seu discipulador, seu discipulador olhou para ele e falou assim, o que está fazendo? O que você está fazendo? Aonde você estava, Geazi? Fez uma pergunta para ele. Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim: teu servo não foi a lugar algum. Olha para vocês verem que cara de pau também esse discípulo, hein? Que desculpa. Não estava em lugar nenhum não, hein? A Bíblia diz que Eliseu olhou para ele e falou assim: eu sei onde você estava.
por causa do seu pecado, a lepra de Naamã vai para você e toda a sua geração. A Bíblia diz que ele já imediatamente ficou leproso. Então, meus amados, nós vemos que muitas desculpas têm um final muito trágico na Bíblia. E Elias, na caverna também, né? Elias tinha matado 400 profetas de Baal, tinha visto o poder de Deus, e de repente ficou sabendo que Jezabel estava querendo matar ele, e ele escondeu na caverna. E a Bíblia diz que Deus chegou na caverna e perguntou para ele: o que está fazendo aqui, Elias? Ele logo já tinha uma desculpa prontinha para falar também. Falou assim: tenho sido muito zeloso com o Senhor. Os israelitas mataram todos os profetas, e sobrou só eu aqui. Deus falou para ele: sai para fora dessa caverna. Então eu te pergunto, irmãos, quantos estão na caverna nesta igreja? Quantos estão escondidos, que estão preparados para se tornar líderes? Quantos que estão preparados para se tornar suplentes e ainda estão na caverna? Pergunta: e aí, irmão, você quer? Não, mais tarde. Eu não estou ainda preparado. Deus está falando com você. Deus está preparando você, né? Então nós precisamos, irmãos, de tomar muito cuidado com essas desculpas que nós estamos dando, né? Então, voltando para o contexto que nós lemos da Bíblia, com Moisés não foi diferente. Voltando ao contexto do que nós acabamos de ler, vejamos algumas desculpas que nós herdamos e nós trazemos para a nossa vida de hoje em dia, na nossa trajetória de vida. Em Êxodo 3:11, continua com a sua Bíblia, está aberta aí, olha para vocês verem a desculpa que Moisés fala para Deus. Olha, vamos entrar no clima. Você imagina Deus numa sarça, chegou, apresentou para Moisés e falou para Moisés: eu vim para tirar e é você. Olha o que Moisés fala para ele, em 3:11. Moisés, porém, respondeu para quem? Às vezes você está respondendo para o seu discipulador, para o seu líder, mas você está respondendo primeiramente para Deus. O que é que ele fala? Quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Primeira desculpa que eu aprendo com isso, sabe o que é isso? É a falta de identidade. Quando nós deixamos de saber quem nós somos em Cristo, podemos de ganhar vários benefícios, meus irmãos. Moisés ali estava na presença de Deus, e Deus tinha algo muito grande para a vida dele. Deus queria algo muito importante na vida dele. Deus queria dar um projeto, tinha um propósito na vida dele. Mas a primeira coisa que ele faz: quem sou eu para tirar este povo? Às vezes você também não é líder, ou não é suplente, e deve estar perguntando: quem sou eu para ser líder? Quem sou eu? Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, que você é filho do rei. Deus não quer os capacitados, Ele quer capacitar você. Ele quer capacitar você, porque da mesma forma que um dia eu estava aí e agora estou aqui, Deus muda a história da gente, muda a história. Eu não canso de falar da primeira vez que eu fui numa célula, e aí depois de 2 ou 3 vezes que eu fui na célula, a irmã falou para mim assim: faz a oração aí. Eu não sabia nem o que era isso.
Eu dei babadeira, tremia tudo, nossa, meu Deus do céu. E quando passou mais ou menos assim uns 2 meses, a irmã falou assim para mim assim: olha, você vai trazer a palavra. Meus irmãos, pensa ficar sem dormir umas 2 noites, sabe? É desse jeito. Mas Deus vai capacitando, meu irmão. O que importa é você não arrumar desculpa. O bispo ligou para mim de São Paulo: irmão, está tudo bem? Está tudo bem, Deus. Como é que está aí? Estou aqui em São Paulo, muita luta aí, mas estou rompendo. Ora por nós aí. Tem jeito de você ir no redil levar uma mensagem? Amém, meu bispo. Falei: amém. Amém. Eis-me aqui. E Deus capacita, meus irmãos. Eu mesmo aqui não sou nada. Eu quero Deus que vai falar no coração de vocês. Não é? Eu sou apenas um canal, um instrumento usado por Deus, né? Então, a falta de identidade é das desculpas que nós temos para nós recebermos bênção. Exemplo na Bíblia de um homem que teve uma falta de identidade, que tinha tudo para receber, e depois ele recebeu, depois que ele mudou a sua concepção. Fala-se em 2 Samuel capítulo 9, que fala sobre Mefibosete. Ou nome difícil, né? Mefibosete. Então Mefibosete era um filho de Jonas, aleijado, do qual Davi, quando assumiu o seu reinado, ele queria fazer algo para Saul, a descendência, e perguntou: existe alguém que eu possa de usar de bondade? Aí chamou, tinha um homem e falou assim: existe um aleijado lá da cidade de Lodebar, filho de Jonas, lá da cidade de Maquir. E aí o rei falou para ele: chama ele. A hora que Deus chamou a ele para falar, a Bíblia fala assim, eu fico imaginando aquela cena, que Mefibosete chegou assim, agachadinho. Ele era aleijado, certamente ele estava agachado, né? E aí chegou na presença do rei, e o rei falou para ele assim: não tenha medo, Mefibosete. Aí sabe o que é que ele falou? Olha a desculpa que ele falou: quem sou eu, um cão morto, para que o rei me chame na presença do Senhor? Ele estava achando que ele que equiparou como um cão morto. A Bíblia diz assim: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha para você ver a imagem, a falta de identidade de um homem e de uma mulher. O que faz na vida de uma pessoa? Quem sou eu para se tornar um líder? Quem sou eu para um dia eu estar pegando um microfone e pregando para umas pessoas? Um cão morto. Isso era a visão dele, uma crise de identidade. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Resumidamente, foi restituído todas as terras de sua família. Ele começou a comer, ele ia comer sempre na mesa do rei. Ele deixou de servir para ser servido. Ele deixou a pobreza para viver a prosperidade. Quero dizer para você, igreja, nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Não tenha essa crise de identidade, meu irmão. Não rume desculpas igual Moisés rumou, não. Quem sou eu? Mais na frente, meu irmão, tem outro exemplo bíblico, né, que fala sobre Gideão, que usou a falta de identidade. Ele lá malhando o trigo, Deus chega nele e fala assim: Gideão, Deus é contigo, homem valente, corajoso, vá tirar o seu povo da servidão. Sabe o que ele falou para Deus, para o anjo de Deus? Ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Olha a crise de identidade.
Eu não sei, mas às vezes você está pensando, às vezes você não fala como Gideão, você não fala como Mefibosete, mas às vezes você age como eles. Você está me entendendo? Às vezes você age como esses personagens. E o resultado desse chamado desses homens, no caso aqui de Gideão, vocês sabem, que através de 300 soldados, eles venceram mais de milhões numa guerra. Quando Deus é conosco, irmão, Deus nos dá direção, nos capacita, nos dá graça, nos dá vontade, nos dá desejo, sabe? Muitas das vezes, irmãos, às vezes a gente vai para a célula, você sente assim, se você começar a deixar a carne prevalecer, ai, hoje é dia de célula, que preguiça, oh meu Deus, tem que ir lá, aguentar aquilo lá de novo, oh Jesus, irmão, já pronto, isso é a desculpa que você está arrumando para Deus. Se você vai ser uma bênção, vai dar tudo certo, hoje vai ter pessoas novas, eu vou ser edificado de novo, eu vou ruminar a palavra de novo, porque às vezes você até chora no domingo, aí você vai ruminar, o que é isso? Você vai sentir, vai trabalhar aquela palavra de novo no seu espírito. É importante isso, irmãos. Eu vou para a célula com prazer, eu vou com vontade, com desejo, eu sinto, quando eu falto uma célula, parece que está faltando algo, mas isso tem que ser gerado. Tem que deixar essas desculpas, que você, às vezes você não fala para ninguém, mas você fala para você mesmo. Quem sou eu? Muitos se veem como gafanhotos, né? Dando continuidade, em Êxodo 4, versículo 1, olha para você ver, dentro do contexto, a outra desculpa de Moisés, 4, 1. Moisés respondeu para quem? Para Deus. E se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir, isso aí, meus irmãos, isso aí é a falta de credibilidade. É a falta de credibilidade. Se eles não acreditarem em mim, o que eu vejo hoje, meus irmãos, essa credibilidade, tanto que está se corrompendo no nosso meio. Quantas pessoas hoje estão perdendo essa credibilidade? Quantas pessoas estão taxados como os mal pagadores, principalmente crentes? Maus exemplos, maus testemunhos. Eu sei que a luta é constante, irmãos, nossa. Não é fácil ser crente no mundo de hoje, mas nós temos que lutar. A Bíblia diz, a sociedade espera isso de nós, a sociedade espera a credibilidade, seja seu sim, sim, seu não, não. Esse é crente. Hoje eu fui lavar um sofá na casa de uma mulher, ela ouvindo música, e eu logo falei para ela assim: a senhora é evangélica? Ela falou assim: sou. Por que você está falando? Não, porque eu estou ouvindo a senhora ouvindo a música aí. Eu falei: não, glória a Deus, nós somos da Catedral da Família. Você também? Eu falei: glória a Deus. Sabe? A mulher mudou o semblante em relação a mim, porque ela estava assim, desconfiada, sabe? Desconfiada. Então, o crente tem que ter essa credibilidade com outro crente, e a sociedade espera isso de nós, irmãos, né? O que aconteceu com Acã? Vocês sabem da história de Acã? Vocês lembram da história de Acã? Eu vou resumir a história para vocês. Acã era nada mais, nada menos do que um homem de uma tribo. E Deus era com o povo de Israel. E Deus, o povo de Israel foi lutar contra uma cidade chamada Ai. E falou assim: ó, vocês vão lá, mata tudo, mata filho, porque naquele tempo era assim, irmãos, não era igual assim, você mata só o homem, não. Mata as mulheres, mata as crianças, mata os animais, para extirpar esse povo. Aí o que aconteceu? O povo foi lá, o povo de Israel, e Acã, esse personagem da Bíblia, sabe o que aconteceu com ele? Ele achou prudente pegar lá umas esculturas de ouro, algumas coisas, algumas
escultura, vaso, e pegou aquilo ali e escondeu debaixo da barraca dele e da tenda dele. Aí o povo de Deus foi lutar contra essa cidade. Chegou lá, o que você quer que aconteceu? Perdeu. O povo de Israel perdeu a guerra. E Deus era com esse povo de Israel. Deus era com eles. E de repente perdeu. E o povo foi clamar a Deus. O que aconteceu? Sabe que Deus revelou? Falou assim: olha, existe um pecado no meio de vós. Então às vezes você pensa que você está com um pecado, e o pecado, a culpa, a consequência vai ser só sua. Não, a igreja toda que paga. A igreja que toda paga. Quando existe um pecado grande dentro da igreja, principalmente na liderança, sim ou não, velho Davi? Há um peso, as coisas não fluem, as pessoas não aceitam Jesus. E se você às vezes está com um pecado, a consequência toda a igreja paga, se você não confessar e não arrepender. O que aconteceu? O povo perdeu. Aí o povo foi redimir na presença de Deus, joelharam na presença de Deus e foi clamar a Deus. E Deus falou assim: ó, existe um, vai por cada um das tribos que eu mostrarei quem é. E aí o povo de Deus foi falando, nessa tribo aqui, vai passando um dessa tribo, vai passando outro dessa tribo. Ó, que chegou em Acã, é esse aqui, ó. É esse aqui. Aí o povo matou Acã. Aí Deus deu a vitória para o povo de Israel, através de Ai. Por quê? Por causa da consequência, da falta de credibilidade de um, o povo todo estava perecendo. Então nós precisamos de tomar muito cuidado com essa falta de credibilidade, né? Se eles não acreditarem em mim, o povo tem que olhar para vocês, irmãos, a sociedade, nós, irmãos crentes, e olhar o seu discípulo, o seu líder, olhar para você e acreditar em você. Amém? Eu não posso expor tanto, mas eu conversando esse tempo atrás com um irmão, ele me falou uma coisa. Eu conversei com a minha esposa, conversou com a irmã, falou outra coisa. Quem que eu acredito? Espera aí, falta credibilidade. Quem é que está mentindo? Ou o marido ou a mulher? Um falou um trem, um fala outro. Nós precisamos, irmãos, de ter credibilidade, né? Então, meus irmãos, penúltima desculpa que Moisés deu, fala em Êxodo 4:10. Olha para vocês verem. O que Moisés respondeu para Deus? Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. Uma das coisas que está prendendo o crente, sabe o que é? É a falta de dicção. Falta de dicção, de confiança. Sabe? O que eu tenho visto nas células hoje em dia, não sei se vocês têm percebido, que as pessoas, está faltando uma dicção, uma confiança para ministrar a palavra às células. Tem algumas células que você vai, e que a pessoa pega aquele folheto, e fala só o folheto. Pois é, agora nós vamos, está parecendo missa da igreja católica que fala, rezemos, levantemos, oremos. Não, irmãos, sabe? Você líder, você que almeja, aí que está como suplente, você tem que melhorar a sua dicção. Mas irmão, eu tenho estudo pouco, como é que eu vou fazer? Irmão, leitura. Tem pessoas, meus irmãos, que não assistem jornal, tem assunto. Eu falei para minha filha esses dias, falei, Camila, você precisa de assistir jornal, saber o que está acontecendo no mundo. Mas só fala de sangue. Você pode falar para mim, só fala de coisa ruim. Também fala, isso aí você muda para o canal. Mas é importante, irmão, vocês melhorarem, vocês terem assunto, saber conversar com outras pessoas. Senão você vai arrumar um namorado, Camila, você vai chegar perto dele, você não sabe o que fala. Tem pessoas que chegam na célula, alguns líderes, que quer falar só aquilo ali, não vê o contexto.
Eu, quando eu vou ministrar alguma coisa, ou senão quando eu vou na cela, mesmo eu olho para trás, eu leio os 2 capítulos para trás, eu olho um para frente, para entender a época, entender a história, entender o momento, o que ele estava querendo dizer com aquilo ali. Você tem que melhorar isso, meus irmãos. Tem que melhorar, você ter confiança, porque quando você vai ser líder, você tem que ter confiança naquilo que você vai falar. E uma das coisas que marra o líder é a falta de confiança, é a falta de dicção, porque ele tem medo. Ele tem medo. Se o pastor for então, se o meu líder for então, ai meu Deus do céu, como é que faz? Né? Precisamos de mudar essa história, ler jornais, né? Então é o seguinte, tem que ter um aprendizado no contexto em geral, não é só aquele folheto ali não. Nós precisamos de melhorar essa dicção, meus irmãos, né? Nunca é tarde para aprender e estudar, pois a leitura é o melhor remédio para aprender, melhorar sua dicção e perder sua timidez. Leia, irmãos. Eu antigamente não gostava de ler não, confesso aos irmãos. Eu, depois que eu se tornei evangélico, que eu comecei a aprender a ler. Eu tenho uma dispensa, se lá em casa assim, eu tenho mais ou menos, por baixo, mais de 50, 60 livros, que eu já li. E eu acho, é que eu não leio mais porque eu não tenho tempo. Isso traz a melhora para a gente. Você vai tendo mais confiança, você vai perdendo a timidez, vai melhorando a dicção. Agora, se você quer, meu irmão, melhorar, você ter um líder de excelência, você precisa de mudar essa sua história. Chega em casa, meu irmão, você não sabe o que é minha vida, meu irmão. Eu trabalho pra caramba. Chego lá em casa, eu como uma pratada de arroz dessa altura aqui. Aí eu tenho que assistir o meu jornal. Depois eu tenho que ver as mensagens no WhatsApp. Eu não tenho tempo, meu irmão, para ler não. Você está achando o quê? Mas para Deus, meu irmão, você não tem tempo. Mas para outras coisas você tem, né? Sabe o que fez eu melhorar demais da conta? Vou falar isso para você como testemunho. Eu fiz uma época um jejum de televisão. Na época eu fiquei não sei quantos meses sem assistir televisão. Foi a época que eu mais cresci sem televisão. Aí eu chegava lá em casa, não queria assistir televisão, o que é que eu vou fazer? Eu vou ler. E foi aonde eu comecei a aprender a gostar de ler, né? E por último, já em 4:13, né? 4:13, olha a desculpa esfarrapada, cara de pau, que Moisés deu para Deus. Em 4:13, respondeu porém Moisés: ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Quantos às vezes está falando isso no seu íntimo? Eu não quero agora ser líder não, eu não estou preparado. Pode arrumar outra pessoa, sim ou não, né? Se você já é líder, glória a Deus. Se você é suplente, mantenha nessa aí. Mas se você não é ainda, Deus, o Espírito Santo vai falar no seu coração. Mude essa história, né? Mude. Isso aí, meus irmãos, eu coloquei aqui como possui baixa autoestima, né? A pessoa não se acha capaz, não se acha apta a se tornar líder. Ela tem uma baixa estima dela. Quantos estão agindo como Jonas? Vocês lembram da história de Jonas? Deus chamou Jonas para que ele pregasse a uma cidade chamada Nínive. Mas Jonas, sabe o que ele fez? Ele escondeu, entrou para debaixo de um porão do navio, escondeu, falou: eu não vou é nada. Deus ruma outra pessoa, eu pregar para Nínive? De jeito nenhum. Às vezes nós temos muito Jonas aqui na igreja,
Deus quer mudar essa história, meus irmãos. Deus quer mudar essa história. Para encerrar, abre em 1 Samuel, capítulo 3. Primeira Samuel, capítulo 3. Olha para vocês verem uma atitude, um exemplo de um homem de Deus, no qual prontificou desde o início ao seu chamado sem fazer desculpa. 1 Samuel capítulo 3, versículo 4 a 10. Todos acharam? Olha para vocês verem a diferença de um chamado, de um homem, futuro homem de Deus, que esse homem, Samuel, foi um dos maiores profetas usados por Deus na Bíblia. Fala assim: então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu o quê? Eis-me aqui, estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, que era o discipulador dele, disse assim: não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel levantou e foi até Eli e disse: o que ele disse? Eis-me aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada, mas está sendo revelada hoje, amém? O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino, e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está o quê? Ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse o quê? O que ele disse? Fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém? Então, meus amados, que o Senhor possa estar falando nos seus ouvidos, que você possa agir como Samuel. Eis-me aqui. Cada um de vocês está chamado, tem um chamado. Cada um de vocês não foi chamado só para esquentar a banca aqui, não. Glória a Deus por você estar aqui, meu amado, mas Deus quer um propósito, quer que você age, quer que você cresça. Nós precisamos de sair dessa apostasia, deste momento, só chegar de domingo, vir, glória a Deus, mas bom, vai para casa, aí só no outro domingo. Irmãos, nós somos uma igreja em células, uma igreja ativa. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos largar de arrumar desculpas, vamos largar de arrumar desculpas esfarrapadas para o seu líder, para o seu cônjuge, no seu patrão, né? Vamos tentar mudar essa história, vamos agir como Samuel, amém? Então vamos levantar.